Vamos que vamos, pessoal, aumentar o nosso conhecimento. Falei na aula anterior sobre proposição e agora a gente vai estudar a proposição aberta, que não é uma proposição, tá? Porque proposição aberta, e esse conceito já foi utilizado na CESP e SEBRASP, proposição aberta ou sentença aberta. Na maioria das vezes, o tema mais utilizado é sentença aberta. E eu vou colocar aqui observação, porque fazem essa pergunta, não é uma proposição. Por que não é, Bruno? Porque o valor está em aberto. Então não é uma proposição lógica, porque não tem um valor definido. Lembra, é o segundo elemento da nossa peneira. Então, sentença aberta é uma sentença cujo resultado falso ou verdadeiro é desconhecido por conter, pelo menos, um elemento indefinido. E aí eu dou sempre uma dica. Sentença aberta é uma frase que resulta em uma pergunta, porque o valor está indefinido. E anota isso na sua mente. Existem dois casos que você tem de sentença aberta. São esses dois casos. E aí eu vou verificar se esses dois casos estão sendo aplicados. Então, o primeiro caso, que é esse exemplo aqui da variável matemática, que é o nosso x. Eu vou mudar aqui. Porque quando você diz que x mais 2 é igual a 5, você se pergunta assim, Bruno, então x é 3, porque 3 mais 2 dá 5. Aí eu faço a seguinte pergunta, ele está dizendo que x é 3? Não. Ele está dizendo que o número x somado com 2 é igual a 5. Aí entramos no se. Se x for 2, x for 2 vai dar falso, 2 mais 2, 4. Se x for 3 vai dar verdade. Então eu não consigo julgar. Então, isso daqui, pessoal, representa uma sentença aberta, porque você tem um valor desconhecido. Então, você vai ter a nossa sentença aberta aqui. Bruno, então quer dizer que toda vez que aparecesse x ou y, sei lá o que, uma letra representando um número vai ser uma sentença aberta? Não. Porque existem dois elementos que você vai estudar depois, a gente vai ter um módulo só sobre isso, são chamados de quantificadores. E a função do quantificador é quantificar uma expressão. Então ele tem dois elementos, ele pode utilizar esse daqui, que é universal, ou esse daqui, que é o existencial. Então quando ele utilizar quantificadores, você agora passa a ter uma proposição. Então, quando ele utiliza quantificador, quais são os quantificadores, Bruno? Todo, algum e nenhum. Você passa a ter uma proposição envolvida. Está aqui o meu processo, uma proposição. Por quê? Olha só. Aqui você vai dizer o seguinte, ó. Esse aqui é o quantificador universal. Você está dizendo que para todo x, temos x mais 2 igual a 5. É verdade, pessoal? Para qualquer valor de x que você possa imaginar, somado com 2 vai dar 5? Não. Então, se você pode julgar, é uma proposição. Esse daqui é o quantificador existencial. Não se preocupa muito com isso não, porque você vai estudar depois quantificadores. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que existe x, tal que x mais 2 igual a 5. Pô, realmente existe um valor. Inclusive, essa primeira frase aqui, se você perguntar, ela é uma proposição falsa. A segunda situação, ela é uma proposição verdadeira, porque existe um valor que somado com 2 vai dar 5. Esse valor é 3. Então, cuidado. Para ser sentença aberta, nesse primeiro caso, precisa ter o x sem quantificador. Tá? Então, tem que ser um x representando um valor desconhecido sem quantificador. Anota essa dica especial. Beleza? O outro caso é utilizar um pronome. Por exemplo, quando eu falei que João é funcionário do curso Bruno Vilar, eu estou falando sobre João. Então, estou falando sobre um elemento conhecido. Mas agora, quando eu falo para vocês ele, aí tem um problema. Ele quem? Quem é ele? Então não especifica o elemento. Então quando você utiliza ele, ela, aquele ou aquela, você tem novamente aí uma sentença aberta.
De novo, uma sentença aberta aí no processo. Ok? Então, muito cuidado com isso, porque nós temos sentenças abertas nesse processo. Então, ele é funcionário do curso BV, sentença aberta, tá aí a minha situação. O cuidado especial, sempre que apareceu ele, vai ser proposição? Não. Por exemplo, se Bruno, vou botar um exemplo clássico, tá? É baiano, então ele é brasileiro. Isso aqui é uma proposição, pessoal. Por quê? É uma proposição. Porque quando você coloca esse ele aqui, ele não está solto. Esse ele é uma referência a quem? A Bruno. Então, nesse caso aqui, você tem uma proposição envolvida. Sem problema nenhum. Agora, nós temos uma proposição. Opa! Beleza. Tá tranquilo aí o processo. Tem proposição envolvida. Beleza? Então, cuidado com isso, porque tem que ter ele, ou ela, aquele ou aquela, mas sem uma referência anterior. Ok? Vamos treinar agora um pouquinho desses dois casos. No que se refere-se à lógica proposicional, julgo o item a sentença, x igual a 2023. E aí, esse x está representando quem? Então, é uma proposição? Não, é uma sentença aberta. Item errado na história. Beleza? Qual é a referência para esse x? Vamos lá, pessoal. Segunda questãozinha, olha só. Assinale a alternativa que corresponde, ou com a correta correspondência entre a sentença e sua classificação entre aberta e fechada. X mais Y igual a 2022, poxa, você não sabe quem é X, você não sabe quem é Y. E aí não é uma sentença fechada, é uma sentença aberta. Alguém conseguiu as férias em junho. Ele chamou de sentença aberta, e eu vou segurar um pouquinho aqui. Que criança inteligente, ele não está especificando que criança é essa. Então isso aqui não é uma sentença fechada, isso aqui é uma sentença aberta. Ela foi a melhor dançarina da dança dos famosos, não é fechada, porque esse ela aí é uma sentença aberta, tá? Então, na letra C e D, eu não tenho dúvida do processo. O gabarito é a nossa letra B de bola. Só que a banca, infelizmente, vai acontecer essas coisas, a banca cometeu um vacilo, porque ela colocou assim, alguém conseguiu as férias em junho. E aí é uma discussão. Tecnicamente, alguém ele é um quantificador, e sendo quantificador, seria uma proposição lógica, tá? Então, eu penso também assim, é meio confuso isso, né? Porque alguém seria um quantificador. Mas alguém, Bruno, também não está definindo o elemento. Mas aí que tá, tem bancas que aceitam esse alguém e esse ninguém como sendo uma proposição lógica. E a linha que eu sigo. Porque quando você fala alguém, você está falando alguma pessoa. Quando você fala ninguém, você está falando nenhuma pessoa. E aí, algum ou nenhum são quantificadores. Então, se eu uso quantificadores, automaticamente eu tenho o quê? Uma proposição. Então, a banca aí foi um pouco radical no processo. Mas o legal é que quando acontece isso, a Idecam, Fundatec, que às vezes dão uma fugida e algumas outras bancas um pouco desconhecidas, você consegue, muitas vezes, perceber o suposto mais correto, entre aspas. Por quê? Letra A não tinha como você marcar. Letra C, que criança, também não. Letra D, ela. O ela já cortou o processo. E aí vem esse alguém. E aí você ficou na dúvida, né? Que alguém é esse? E, inclusive, Bruno, eu observei na letra C uma coisa. Para ser proposição, tem que ser oração. Então tem que ser uma frase verbal. Quando você fala que criança inteligente, desculpa a garganta, o que acontece? Não tem verbo. Então, letra C não tinha nem como eu ficar com dúvida, porque quando eu digo assim, o livro de raciocínio lógico não é proposição, precisa ter um verbo, precisa ser o quê? Uma oração.
Então aí já corta a letra C também por esse motivo, ok? 03. Para que a sentença ganhou um campeonato de futebol represente uma sentença fechada, a lacuna deve ser preenchida corretamente com algum time, a África do Sul, alguém daquela escola, um atleta profissional. E aí? Para representar uma sentença fechada, qual letra vocês vão pensar? Tic-tac, África do Sul. E aí veja, ele considerou o algum e o alguém como sendo, aí Decan de novo, uma sentença aberta. Tá? Então algum time, a África do Sul, alguém daquela escola e aí um atleta profissional. Então ele considerou a África do Sul, ganhou um campeonato de futebol, mas também um atleta profissional não estaria errado não o processo, tá? Mas infelizmente a IDECAM tem essas coisinhas que eu trouxe aí para vocês, para a gente também discutir isso e mostrar, pessoal, infelizmente a realidade. Até os supostos erros das bancas ou a diferença de opiniões, não se preocupem, eu vou apresentar para vocês, ok? Então a primeira situação é frase declarativa, se a resposta for sim, você avança, sentença aberta, se a resposta for sim, e aí lembre-se, são dois casos sentença aberta. X ou Y representando número sem referência anterior ou um pronome sem referência anterior. E aí, mas Bruno, alguém, ninguém não seriam pronomes, mas aí são casos especiais. Foca aqui, como eu chamei a vocês, foca são quantificadores, para você não fugir disso aí. E aí, acontecendo isso, você vai dizer, olha, não é uma proposição, vai ser a nossa resposta aí do processo, beleza? Então lembre-se, proposição aberta vai passar pela primeira peneira, ou seja, ela vai ser uma frase declarativa, mas ela vai ficar na segunda situação, porque ela vai ser um elemento indefinido, ok? Então, pessoal, na próxima aula vamos estudar o que é um paradoxo. Forte abraço e até lá.